Graça e paz, irmãos, na graça de Jesus. Graça e paz a todos. O serviço na igreja no De Casa em Casa. Hoje nós vamos falar sobre a vida normal na igreja, que inclui comunhão, oração, evangelismo, o ensino e tudo mais que nós fazemos como corpo. O serviço feito por amor ao Senhor e aos irmãos. Jesus mesmo disse que, quando perguntado qual era o maior mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E, lendo o capítulo 6 de Atos, nós vemos que os apóstolos estavam ali com muitas tarefas e então, com algumas pessoas sendo deixadas de lado e havendo alguma certa reclamação, então resolveram escolher 7 homens idôneos para estabelecerem um diaconato. Esse diaconato ele serve para organizar as demandas, mas nós não podemos confundir com o serviço, que a diaconia, sermos servos, sermos trabalhadores, isso é um serviço de todo mundo. Sim. A diaconia não vem substituir o serviço de cada um, O chamado, amar o próximo como a ti mesmo, esse é um chamado para todos, Então, esse estabelecimento, ele não foi para tirar de cada um de nós o nosso serviço, mas para nos ajudar a organizá-lo. O importante é que o funcionamento da vida comum da igreja, ele depende de que cada um de nós faça a sua parte. Deus distribuiu dons e talentos, a cada um de nós foi dado porções diferentes, mas com o intuito de que nós sejamos úteis ao plano do Senhor, cada um fazendo a sua parte. Amém. Tudo que fazemos em serviço devemos fazer em amor, ao Senhor, como ao Senhor. E ninguém está fora desse chamado. A palavra, então, diácono, que vem do grego, quer dizer servo, quer dizer alguém que está executando um serviço necessário. E também foi aplicada aos apóstolos, em 1 Coríntios 3,5, se tu puder ler, Vini, por favor. Quem é Apolo? Quem é Paulo? Servos por meio de quem creste, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Depois, ao próprio Senhor Jesus, em Mateus 23, 10 e 11. Nem sereis chamados guias, porque um só é o vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será o vosso servo. Antes, quando orávamos, falávamos que não tem como falar sobre serviço sem lembrar da conversa que Jesus teve, um pouquinho antes de ele ser crucificado, onde ele fez o trabalho do servo mais raso. Sim. Na época. Até fala em Filipenses, sendo Deus não julgou, antes a si mesmo se esvaziou, tornando-se servo. Então o primeiro diácono, a gente tem que lembrar, primeiro serviço, primeiro servo é Jesus Cristo. Esse é o diácono perfeito. É o perfeito. Ele serviu até com a sua própria vida, ao ponto da vida, isso. Amém. Amém. Então aqui as Escrituras estão falando que Jesus, ele inverteu os padrões do mundo. No mundo, os maiorais, os grandes, os reis são servidos. Mas no reino dos céus, nós servimos, o maior é o que serve. Então Jesus ele colocou um novo padrão. O maior é o que serve. E quando nós andamos, Jesus andava por toda parte fazendo bem e curando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então tem um princípio aqui, para nós servirmos, nós constantemente buscarmos nos encher do Senhor. Amém. Nos revestirmos da armadura, estarmos prontos para a batalha. E como cada um tem, nós andamos em lugares diferentes da cidade. As nossas casas são em endereços diferentes. Nós temos vizinhos diferentes, nós vamos a trabalhos diferentes. E aí quando eu vejo alguma coisa, ou quando o Vinícius vê alguma coisa, nem sempre a gente consegue suprir. Sim. Porém, se nós vimos, nós somos parte da solução. A solução total ela tá na mão do Senhor. Mas nós podemos levar, né, Vini? Sim, nós somos
guiados pelo Espírito Santo, né? A palavra fala que o vento sopra, né? E a gente é guiado pelo Espírito Santo como o vento vai soprando para lá e para cá. Então é obra de Jesus em nós, né? Não é trabalhar para Deus, é trabalhar com Deus. Esse é o melhor de tudo, né? Lá em Mateus, Jesus fala: eis que estou convosco todos os dias, né? Então a nossa segurança no serviço aos santos é que Jesus está junto. Jesus é o maior interessado, né? Além de nós, irmãos, né? Queremos ajudar o próximo, Jesus está presente. Isso é o principal, né? E nós devemos andar nas obras que de antemão ele preparou, ou seja, tem algumas que são para ti, tem algumas que são para o Vinícius, tem algumas que são para mim, né? Eu creio que o desejo de nós revermos as Escrituras nisso é para lembrar a cada um de nós e exortar a cada um de nós que nós somos parte da solução, nós somos parte desse desejo de Deus de atender, né, aos demais. As demandas no meio da igreja, né, são muitas, né? Mas Deus, assim como tipo estrategista, né, e Deus né, ele coloca cada pessoa no seu devido lugar. Tem uma família que você tá lá, né? Os teus primos, os teus irmãos, o teu grupo caseiro, que alguém da Zona Norte ou da Zona Sul. Então, essa cadeia se estende por toda a cidade, né? Então, cada grupo, cada irmão trabalhando, servindo um ao outro, é atingir todos. Então, se é centralizado numa pessoa ou em um grupo de serviço, nós temos na igreja assim, grupo de serviço. Ele não vai ser eficiente, porque não vai atingir toda essa cadeia. Então, cada irmão, cada localidade, cheio do Espírito Santo, servindo, com esse coração de amar o próximo a si mesmo, daí a igreja é suprida, né? Amém. E nessa chamada, nós queremos encorajar a cada um de vocês, dos menores aos mais velhos, né? Deus tem um papel para cada um de nós. Os talentos foram distribuídos, né? E nós somos responsáveis por aquilo que está na nossa frente. Se a gente não consegue ou não sabe, é muito tranquilo, porque nós somos corpo, nós chamamos uns aos outros, nós incluímos a igreja, e aí o Senhor, que é o provedor, ele sim vai resolver todas as coisas, né? Amém. Romanos 15, 7 e 8 diz: portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro na circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Uma coisa que nós observamos na vida de Jesus é que Jesus serviu o tempo todo. Sim. Mas não só quando ele lavou os pés, quando ele fez o peixinho ali aguardando os discípulos estavam voltando da pesca, mas Jesus também ensinou a pescar. Ele dava instruções, ele orientava. E nós cremos que tem um papel muito importante em nós chamarmos uns aos outros para esse serviço. Jesus mesmo, quando viu as multidões, ele teve compaixão. E aí ele disse que a seara é grande e os trabalhadores são poucos, mas o fato de ver e ter compaixão faz com que a gente abra uma porta para que o Espírito confirme se aquele é um trabalho para a gente, né? Então seja acompanhar aqueles que vão ao presídio, vão aos hospitais, vão atender as pessoas que estão em situação de rua, vão atender crianças, independente da frente de trabalho que seja, né? Nós podemos convidar uns aos outros para isso, né, Vini? Sim, eu estava lembrando hoje, quando eu era pequeno, eu sentia uma dor na canela, né? E eu reclamava com meu pai: pai, tá doendo a minha canela. Ele dizia assim: não, isso é dor do crescimento. Quando a gente é pequeno, a gente começa a crescer e dói. Daí eu pensei assim, para crescer dói, sabe? Para crescer, para a igreja crescer, tem que se doar. Tem que ter teu tempo, tem que ter teus recursos, tem que ter a disposição, né? Visitar, ligar, estar presente, uma oração. Tudo isso é uma doação, né? Então, para a igreja crescer, nós precisamos que todos se mobilizem, porque o corpo cresce parelho, né? Então, cada um se movimentando em direção ao serviço, né? E também
é um testemunho para os de fora, né? Saber que a gente se ama, né? Que não há necessitado, que as pessoas são supridas, que o desamparado é amparado, que o triste é animado, né? E isso é um bom testemunho que ali é o corpo de Cristo e que o que está circulando ali é o Espírito Santo. Então, as pessoas veem a igreja, uma igreja que se ama, né? Amém. Amém. Contar com a simpatia do povo, né? O contar com a simpatia do povo é consequência do amor prático visto, né? E o amor prático, seja ele num cuidado espiritual, num cuidado das coisas da alma, numa necessidade de alimento, numa provisão, né? Pessoas que estão... as dificuldades são muitas, né? Mas se nós somarmos os dons e talentos que temos, um chamando o outro, e indo, né, encorajando, e esse eu creio que é o desafio que a gente quer fazer aqui, né? Exortando cada um de nós a discutirmos o nosso grupo caseiro, qual é o nosso papel, qual é o meu papel, qual é o teu papel, e o que nós podemos chamar um ao outro para atender as necessidades e estender o evangelho do reino, né? Eu acho que uma coisa prática para se fazer agora, assim, no grupo aí, cada grupo, né, a pessoa, eu quero servir, né, eu quero ser um instrumento nas mãos do Senhor, eu quero trabalhar com Deus, né, e eu quero contar com cada um de vocês aqui para me ajudar nesse trabalho, porque Jesus mandou de 2 em 2, né, às vezes tu tá sozinho, mas é mais forte, né, há mais ganho quando é 2, né, a palavra fala. E tu tem um companheiro, um irmão, uma irmã, tu está juntos, isso te enriquece. Eu sempre falo que 2 na mão do Senhor é um exército. Amém. Então, você no grupo aí pode conversar com os irmãos, nós queremos animar, alargar, né? Não dizer, comecem, né? Que todo mundo, nós temos visto a igreja servindo, sabe? Não tem lugar melhor no mundo para te estar que no meio da igreja, né? Que a igreja se ama, ela tem vivido isso. Mas o Senhor está nos alertando através desse estudo para a gente pensar assim, onde eu posso estender mais, né? Onde eu posso dilatar um pouco mais meu coração. Sempre há um espaço a mais, né? Sempre há algo mais para ser feito, né? Domingo agora nós tivemos um exemplo, né? Tu estava comentando antes aqui, né? Da disposição que Deus colocou no coração do Jerônimo, né? Um homem que tem um coração de servir e que não só está ajudando a organizar para preparar os ranchos, mas também estimulando a cada um de nós pegar um rancho, levar e entregar. Sim. Né? Ser parte da extensão da mão do Senhor lá, né? Foi muito... ele estimula a gente, né? Então, um irmão ou outro vai estimulando no serviço, né? Às vezes a gente pode pensar também que eu não tenho o que fazer, né? Eu sou novinho, mas o serviço é para todos. Esse chamado é para todos, tá? O Senhor, é dele que vem o poder, ele vem a força, né? Ele multiplica. E quando tu dá, quem sai mais feliz é quem deu, né? Não é quem recebe. Toda vez que eu conseguir dar alguma coisa, eu sempre saio mais feliz com certeza. Melhor é dar do que receber, né? Coisa importante também que nós lembramos aqui, conversando sobre isso, é de que, por vezes, alguém pode pensar, pô, mas eu não sou digno, né? Eu não estou com tudo em ordem na minha vida. Bem, confesse o seu pecado, converse, aproveite, né? Conversa com o teu discipulador, conversa com os teus pais, abre a tua vida, né? Ajusta, mas não deixa de ser instrumento. Não deixa de te dispor, porque por vezes é perto de ti que vai passar alguma necessidade. E tu pode nos alertar, tu pode alertar o teu grupo, e aí nós como igreja podemos estender o evangelho do reino, né, como solução para qualquer um dos problemas. A gente tinha no nosso passado arraigado muito forte assim, a liderança trabalhando, né? O pastor vai, faz o casamento, faz o enterro, faz o batizado, ora pelo enfermo, vai lá visitar o que perdeu as telhas na casa, e a diaconia atrás acompanhando, servindo, né? E a igreja só recebendo relatórios dessas obras, né?
E não é assim que a igreja primitiva viveu, né? Diz que as pessoas se amavam, né? Depositavam seus bens, não, e dividiam entre si à medida que alguém tinha falta, né? Então a gente vê essa riqueza no corpo. E Deus tem nos chamado para essa nova visão, assim, que cada um tem, né? Cada um tem. A própria palavra dos talentos, ela divide em níveis, né? 5, 2, 1, mas ninguém ficou sem um talento, né? Todos nós temos um talento e nós não podemos enterrar esse talento, temos que colocar na presença do Senhor, para o Senhor multiplicar esse talento. Então, esse chamado já existe. Eu não preciso orar para o Senhor me chamar para servir, já tem esse chamado, né? E em Mateus 20 fala: tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Então, nosso modelo é Jesus. Jesus não veio para ser servido, ele veio para servir. Então, eu vim para quê? Para ser servido? Não, eu vim para servir. Se o meu mestre, né, que é Jesus, ele serviu, nós temos que ser o padrão, ele ser nosso padrão, né, imitá-lo. E a gente quer ser como Jesus, né? A conversa que a gente pode ter uns com os outros e conosco mesmo, né? É sobre o individualismo, que às vezes pode estar ocupando um espaço no lugar do serviço, né? Jesus, ele abriu mão da sua glória, né? Se humilhou, tornou-se servo, foi obediente até a morte na cruz. Isso tudo foi serviço. E tudo isso é antagônico ao individualismo, né? Sim. Então, não estamos dizendo que os irmãos não têm que ter as suas coisas, se cuidar, enfim. Mas quando nós, como parte do corpo de Cristo, ele é o cabeça e nós somos os membros, né? Juntas e ligamentos, bem ajustados, operando. Quando alguém enxerga e alguém vê, e esse alguém sou eu, ou esse alguém é tu, nós temos que agir e buscar reforço, né? Amém. E aí a igreja supre. Eu acho que é um bom pacto para o grupo caseiro, né? Saber que cada membro do grupo saber que pode contar com o outro, né? Amém. Amém. Então, que o Senhor nos dê graça para viver nessa vida, né? Essa vida abundante, né? Que é a vida de Cristo em nós, né? Jesus, por onde andava, né? Por toda parte fazia o bem e curava todos os enfermos, né? Então ele fazia o bem e curava. Então, por onde nós formos, né? Temos que fazer o bem. E principalmente para os da família da fé, diz a palavra, né? Então, se tem um irmão desempregado, toda a igreja tem que se mobilizar, ver, tem vaga aqui, tem vaga ali, vem aqui. E não só vaga, né? Ou ofertar, né? Nós temos que estar atentos, né? Se tu vai na casa de alguém e vê que a geladeira está vazia, ali está um recado já, né? Para ti, né? Juntar o grupo, vamos fazer um rancho. E assim Deus vai revelando e dando sabedoria como lidar, né? Tudo na dependência do Espírito Santo, né? Amém. Sem nunca deixar de lado, ou lembrar, né, que é melhor serem dois do que um. Amém. Amém? Bênção. Deus abençoe. Graça e paz, irmãos. Amém. Em cada casa.